Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Vinícius. Vou estar fazendo o primeiro vídeo do acompanhamento do Bitcoin. Começando por hoje, tá? Sempre a partir das 9, quando eu puder, eu vou estar fazendo esse mapeamento aqui para a gente poder estar especulando, né, o que pode estar acontecendo com o ativo nos próximos dias, né, os níveis que a gente tem que ficar de olho e possíveis movimentações para a gente estar se posicionando aí no mercado, tá? O Bitcoin, né? Ele aqui desde o dia 10 de novembro, né? A gente pode traçar um canal de baixa nele aqui. E ele ficou bastante tempo nesse canal de baixa até mostrar sinais de reversão, né? Qual tinha sido o primeiro sinal de reversão que eu estava buscando aqui, né? Principalmente algum tipo de divergência, né, nos indicadores para que a gente pudesse estar mapeando, né, ou encontrando algum tipo de exaustão desse movimento de baixa aqui que durou bastante tempo, tá? Aqui a gente acabou tendo um ciclo corretivo grande nas 5 ondas de Elliott, tá? E de fundo, no fundo aqui, se a gente for ver aqui no 12 horas, né, ele aqui nesses últimos dois fundos acabou apresentando, não apresentando uma divergência tão grande, mas se a gente for comparar, né, esse movimento aqui com esse movimento, a gente acabou nivelando esses dois topos de fundo de RSI aqui. Então aqui a gente já tinha, né, um grande interesse, né, principalmente por um suporte, né, histórico que a gente tinha nessa faixa dos compradores estarem atuando, tá? Aqui a gente teve o final de uma onda 5 e a gente tentou fazer um ABC corretivo aqui nesse movimento aqui, mas o Bitcoin falhou, tá? Eu vou estar explicando para vocês aqui o que a gente pode estar esperando para os próximos dias. Como eu falei com vocês, né, a gente sempre, quando a gente tem uma tendência, né, eu acabei falando no outro vídeo, essa tendência ela se permanece até que hajam sinais claros de reversão, né? Charles Dow já falava disso. Então a gente teve, né, o Bitcoin tentando ensaiar uma figura gráfica de reversão aqui bem clássica, né, que é o ombro cabeça ombro invertido, num final de ciclo, né, expansivo para baixo, né, das ondas de Elliott. Ele tentou fazer esse movimento aqui, só que ele acabou travando, né? Você vê que a gente teve aqui a média de 200 bem na cara dele aqui, que foi onde ele foi parar, né? Vamos voltar para o diário, né? Essa região da média de 80, da média de 200, e também essa região de interesse aqui, né, desses últimos fundos, tá? Então a gente conseguiu fazer um pivô de alta, né? Esse pivô de alta aqui ele foi importantíssimo para o preço, tá? A gente conseguiu realmente romper aqui com bastante volume, né? Na hora da gente fazer novamente, né, uma continuidade dessa alta, né, desse movimento aqui, ele para se tornar um pouco mais orgânico, a gente teve praticamente um topo duplo aqui, tá? A gente imprimiu esse topo duplo. Se eu for aqui no 4 horas, dá pra gente ver, possivelmente ele pode ter pego o alvo desse topo duplo aí, tá? Um topo duplo bem curtinho, né? Aqui a linha de rompimento dele, pegando dessa amplitude aqui, né, jogando no seu rompimento. Ele foi cravar aqui o alvo nos 37.733. Então, tá. E agora, né? O que a gente tem que esperar? O que a gente pode estar olhando? Vamos voltar para o diário, né? Que eu acredito que é onde a maior parte da galera está olhando, né? A maior parte do pessoal está querendo acumular por longo prazo. Então vamos lá. Como eu falei com vocês, a gente não conseguiu dar continuidade, tá, a esse ombro cabeça ombro aqui. E agora a gente precisa encontrar, né, algum nível, né, de suporte, né, do preço, né, que faça com que a gente consiga, né, ter mais força, né, para continuar esse movimento, tá? Como assim? Eu vou jogar uma Fibonacci aqui. Os níveis de retração, né, eles são muito fortes até a 618, né? A 618 de Fibonacci, que é o nosso número áureo, né? Quanto mais a gente entra nessa 618 aqui, maior a nossa chance de entregar todo esse movimento. Como aqui, né, nesse candle aqui,
a gente fez, né, o movimento de entrada no preço e de saída, né, ontem, no dia 22, né, nesse fechamento de agora, no dia de hoje. O que eu posso estar falando para vocês é que nem tudo está perdido, tá? Nem tudo está perdido. Ah, por que nem tudo está perdido? Porque a gente pode ensaiar, né, a partir daqui, um movimento de alta, né? Ah, mas como assim a gente pode ensaiar um movimento de alta? Tá? A gente está trabalhando num nível super interessante de Fibo, tá? A gente está numa figura gráfica, né, bullish, que é um canal de alta que rompeu. Isso aqui pode estar sendo só um reteste nessas regiões aqui mais de baixo. O ideal, né, como esse canal aqui ele era muito inclinado, era muito difícil o preço vir retestar aqui, né, essa linha de tendência de baixa. Mas, né, a gente pode realmente ter, né, uma reversão, né, de tendência aqui a partir do nivelamento desses dois fundos. E é uma região de interesse, tá? Mas você entraria agora, Vinícius? Você pode me perguntar. Eu acho que eu não entraria agora no Bitcoin, né? Porque se a gente fosse dar uma entrada aqui, o nosso stop, né, conservador, ele teria que ser aqui embaixo, um stop de praticamente 14%. E um alvo, qual seria o alvo, né? Um alvo, né, conservador também, duas vezes, né, essa pernada aqui, né? Um alvo de duas vezes essa pernada, né? Se a gente já fosse sair aqui no 100%, né, a gente teria quase 2 para 1, né? Mas eu colocaria um alvo de duas vezes o risco. Então a gente poderia estar saindo aqui na casa dos 50 mil, né? Um alvo final para essa pernada aqui seria na casa dos 57, né? Porém, né, eu não daria essa entrada, né? Isso não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de investimento, né? Mas eu esperaria o preço, né, demonstrar, né, sinais mais claros, principalmente aqui numa hora, tá? Porque aqui a gente ainda tem, né, as duas médias acima, né? A gente conseguiu, né, chegar a um nível de divergência de fundos, né? A gente teve uma divergência altista aqui no RSI, né? Esses dois fundos aqui, se a gente for ver, tá? Fundos mais baixos, no RSI fundos mais altos. Porém, a gente ainda não rompeu 80, a gente ainda não rompeu a 200, tá? A gente precisaria, né, realmente aqui, né, de uma força maior de preço, né, de volume maior aqui. Aqui a gente acabou tendo até um volume ascendente, né? Isso é interessante, né, no rompimento dessa cunha de baixa aqui. Né? Mas a gente já está vindo, né, consolidar aqui nessa região, tá? Então, galera, o que eu esperaria, né, para esses dois cenários agora? Vamos lá. A gente tem o nível, né, o último chão, né, que a gente deixou aqui, né, antes de romper, que vai ser um nível de resistência forte, tá? A gente precisaria, depois de entregar esse movimento todo, né, considerar isso aqui como um movimento 1, né? Se a gente conseguir parar aqui nesse fundo, tá? Se a gente realmente conseguir parar aqui nesse fundo, né, numa pernada 2, e a gente conseguir ativar um pivô de alta, ou seja, a gente renovar esse topo aqui, ele fizer esse movimento aqui, e aí vier retestar mais lá pra frente, aí a gente pode começar, né, a pensar, pô, beleza, né? Eu tô falando aqui, pessoal, em compra, aquela hora que eu falei, você não compraria aqui. Tô falando questão de risco-retorno, tá? Tô falando de risco-retorno para análise de mercado derivativo, tá? De mercado futuro. Para hold, né? Pessoal que faz hold, que gosta de fazer position swing trade, tá muito bom, tá? Porque se a gente realmente para aqui, né? Vamos traçar um alvo aqui. Ah, beleza, Vinícius, quero comprar aqui, quero colocar meu stop aqui embaixo. Me fala um alvo aí. Vamos fazer o alvo aqui agora. Ó, vamos projetar, né, essa linha de tendência aqui, vamos projetar ela nesse topo aqui, né? Teria no mínimo ele voltando aqui na casa dos 48, né? Entendeu? Mas
A gente sabe, né, que se isso aqui for realmente, né, uma pernada impulsiva, uma pernada 3 depois de uma pernada 2, né, falando em ondas de Elliott, esse padrão de ondas de Elliott, né, em que a pernada 2 ela não pode invadir aqui a 1. E a gente tem que ter uma 3 provavelmente estendida para uma 4, para uma 5. Então essa onda aqui ela seria muito lucrativa. Ela seria muito lucrativa, né? A gente estaria nesse fundo desse canal com stop aqui. Porém existem, né, trades para mim, na minha opinião agora, mais interessantes, tá? A gente teria que realmente estourar acima aqui dessa linha do canal para a gente poder dar continuidade do movimento. Só que isso pode não acontecer, né? A gente pode não estar numa pernada 3, a gente pode estar, né? Isso aqui pode ser uma 2, isso aqui pode ser uma 3, pode, mas pode não ser também, né? O que pode acontecer, né? Vamos lá para o segundo cenário. O segundo cenário é a gente já perder aqui, tá? Deixa eu apagar aqui o amarelo. É a gente já perder aqui, que pode acontecer, né? A gente tem, né, o preço vindo aqui, retestando ou esse fundo ou a 9 para voltar a cair, isso pode acontecer, tá? E aí eu vou pensar em acumulações mais abaixo, né? Vou pensar em acumulações nessa zona aqui, nessa faixa de preço aqui, né? Aqui entre os 31 e os 29. Não estou falando que vai lá, tá, pessoal? É o que eu sempre falo no trade quando as pessoas me perguntam. Não existe bola de cristal, não existe futurologia, numerologia. A gente tem que lidar com os dois cenários, né? A gente tem que lidar com os dois cenários, né? Você que faz hold, você que faz swing trade, você pode ter aqui com uma alavancagem pequena um bom risco-retorno, né? Um bom risco-retorno não. Uma operação lucrativa, mas você tem que ter um gerenciamento de risco correto, tá? Você tem que ter um gerenciamento de risco correto aqui, tá? Aqui a gente já viu que a gente vai ter problema de passar, né? Mas colocando aqui uma entrada aqui agora, né, com uma saída, se ele cozinhar mais ou menos até aqui, a gente tem quase 2 para 1, né? Saindo aqui na casa dos 49, mas até lá tem muito chão, tá, galera? Então vamos ter cautela, tá? Hoje eu estava vendo uma análise do Storm falando que esse é um dos cenários, né? Para quem não conhece, eu sempre recomendo o trader, o Storm, né? O cara é trader nosso, brasileiro, muito tempo de estrada, o cara sabe muito, domina muito, falando que toda vez quando que a gente tem esses movimentos, né, em que as médias dessas retrações são menores do que esse movimento aqui, isso pode indicar uma reversão, tá? Então, se eu tivesse que apostar, né, eu hoje para fazer, né, eu não apostaria no curto prazo não, tá? Eu não montaria aqui uma posição de day trade não. Eu aguardaria para montar uma posição de day trade, pelo menos ele superar essas duas médias aqui. Para a pessoa que quer fazer um position trade, um swing trade, tem que estar bem consciente do que vai fazer. E aí opera daquela maneira que eu falei, tá? Compra aqui, stop aqui, o alvo, pelo menos 100% dessa impulsão, ou vem sair aqui na casa dos 56, tá? Nós vamos estar acompanhando aí o cenário pra gente poder não estar tomando nenhuma decisão precipitada, tá? O cenário já esteve pior pro Bitcoin, a gente conseguiu romper para cima aqui, né? Vindo o fundo subindo aqui, né? Ó, 38%. Então, a gente entregar agora, descomprimir aqui praticamente a metade, né? Não tá nada mal. Então, vamos aguardar, pessoal. Esse é o meu parecer do Bitcoin sobre o dia de hoje, o fechamento de hoje. Não foi um fechamento ruim, tá? Por que não foi um fechamento ruim? Porque foi um fechamento numa zona de fibra importante, né, com praticamente aqui uma vela que realmente demonstrou muita recuperação, né? Demonstrou muita recuperação. A gente não chegou a ter um engolfo, né? O volume foi interessante, né? Vamos ver, vamos aguardar para ver. Pode ser que seja a nossa barra de reversão, pode ser que não, tá? O futuro a gente não precisa descobrir, a gente só precisa estar pronto para os dois cenários, tá bom? Um abraço, boa noite, tamo junto.